Você já sentiu o exato momento em que o ar-condicionado da sua vida para de gelar? Não estou falando de um defeito técnico. Estou falando daquele silêncio súbito, seguido pelo estalo do motor parando e aquele calor úmido, pesado, que começa a subir pelas suas pernas enquanto você percebe que o luxo era uma ilusão de ótica. Eu senti esse calor. E vou te falar, ele queima mais do que o sol do meio-dia no asfalto. Aos 35 anos, eu era o dono do mundo. Eu tinha o carro do ano, o relógio que custava um semestre de faculdade e aquela arrogância silenciosa de quem acha que decifrou o código do universo. Eu acreditava na minha própria mentira. Eu achava que o dinheiro era um rio infinito e não uma represa que eu mesmo estava furando com escolhas estúpidas. Eu via meus amigos aos 40, cansados, economizando para a escola dos filhos. E eu pensava, coitados, eles não têm o meu toque de Midas, mas o universo tem um senso de humor bem ácido, meu amigo. Aos 40, o meu toque de Midas virou toque de ferrugem. O que ninguém te avisa é que o peso das escolhas ruins não aparece na fatura de hoje. Ele vai acumulando juros na alma, esperando o momento em que você está mais confortável para cobrar a conta. Eu saí de uma cobertura com vista para o mar, para um apartamento onde eu conseguia ouvir a descarga do vizinho. E o pior, não era a falta de dinheiro, era o calor da vergonha. Antes de eu te contar como eu quase me destruí, tentando manter as aparências de um império que já tinha caído, e como eu usei a estratégia pura para reconstruir tudo sobre uma rocha e não sobre a areia da ostentação. Eu quero te fazer uma pergunta que vai incomodar. Hoje, você é o dono do seu estilo de vida? Ou você é apenas um inquilino de uma mentira que pode ser despejado a qualquer momento? Escreve aqui nos comentários. Qual foi a maior loucura financeira que você já fez para impressionar alguém que você nem gosta? Deixa seu relato, porque eu vou ler cada um. E se você sente que o seu ar-condicionado está começando a falhar, clica no hype e se inscreve. O que eu vou te contar agora é como eu parei de ser um pobre com dinheiro aos 35 para me tornar um homem rico de verdade aos 40, mesmo quando o meu saldo dizia o contrário. Sabe o que o Napoleon Hill fala sobre o entusiasmo sem controle? Pois é, eu fui o garoto propaganda desse erro. Hill ensina que o entusiasmo é o combustível do sucesso. Mas sem uma válvula de escape e um freio estratégico, ele vira uma explosão que te consome. Aos 35, o meu entusiasmo era uma labareda. Eu ganhava 100 e gastava 110, porque a minha mente projetava que no mês que vem eu ganharia 200. Eu estava violando a base da inteligência financeira. Eu tinha o desejo ardente, mas era o desejo ardente pela casca, não pelo miolo. Eu me lembro de uma tarde na marina, o sol batendo no convés de um barco que eu não precisava, bebendo um vinho que eu não sabia pronunciar o nome. O cheiro era de maresia e couro caro. Eu olhei para o lado e vi um senhor, de camiseta simples e chinelo, em um barco muito menor que o meu. Eu ri dele internamente. Pensei, esse aí parou no tempo. Mal sabia eu que aquele senhor era o mestre e eu era o tolo. Ele tinha o poder da ausência de dívida. Eu tinha o poder da aparência de poder. Robert Greene fala nas 48 leis do poder sobre a lei 34. Seja aristocrático à sua própria moda. Haja como um rei para ser tratado como um. Eu entendi isso do jeito mais burro possível. Eu agi como um rei gastador, esquecendo que reis sem tesouro sofrem golpes de estado da própria realidade. A minha neuroassociação, como Tony Robbins explica, estava totalmente invertida. Eu associava prazer ao gasto imediato e dor ao ato de poupar. Eu sentia um formigamento nas mãos se o dinheiro ficasse parado na conta. Eu precisava movimentar, o que no meu vocabulário significava queimar. Eu acreditava que o meu fluxo de caixa era uma prova de que eu era especial. O resultado? Aos 39 anos, o primeiro dominó caiu. Uma crise no setor, um investimento mal planejado,
baseado apenas no feeling e, puf, o ar-condicionado parou. Eu me lembro de entrar no meu carro de luxo e perceber que o estofado não tinha mais aquele cheiro de novo. Tinha cheiro de suor frio. Eu não conseguia pagar o seguro. Eu não conseguia pagar a parcela. A arrogância, meu amigo, destrói o patrimônio mais rápido que a inflação de 2 dígitos. Eu me vi carregando o peso de um passado de rico em um presente de quebrado. E a vergonha de admitir que eu era o responsável por aquilo, essa era a parte que mais ardia. Eu passei meses fingindo. Essa é a fase mais perigosa. Você tenta manter a lei do poder de Green de manter as aparências. Mas sem a base moral e estratégica, você vira uma caricatura. Eu ia aos mesmos restaurantes, pedia o prato mais barato e rezava para o cartão não ser recusado. O som da maquininha de cartão processando era como o som de uma guilhotina subindo. Eu me senti o gigante adormecido do Robbins, mas eu não queria acordar porque a realidade era quente demais. O ar do meu escritório de fachada estava pesado. Eu olhava para as 48 leis do poder e percebia que eu tinha quebrado quase todas. Eu não tinha o mastermind que o Hill prega. Eu tinha um bando de aproveitadores que só estavam lá enquanto a champanhe estava gelada. Quando o gelo derreteu, eles sumiram. Foi aí que eu tive o meu encontro com a verdade. Eu estava sentado no chão da sala, com as janelas abertas, porque eu tinha cortado o ar-condicionado para economizar na conta de luz. O calor era sufocante. Eu suava. E não era só pelo clima, era o peso de perceber que eu tinha sido o arquiteto da minha própria ruína. Eu tinha trocado a minha liberdade por um feed de rede social impecável. Mas escuta bem o que eu vou te falar agora, porque aqui está o ponto de virada que eu preparei para o final. Mas vou te dar um vislumbre agora. Eu descobri que a maior habilidade de um homem não é ganhar dinheiro, é gerir a própria mente sob pressão. Eu apliquei a modelagem de excelência do Robbins, mas não para modelar o estilo de vida de um bilionário, e sim para modelar a disciplina de um monge e a estratégia de um general. Eu decidi que não ia morrer naquela praia. Eu ia usar a minha queda como o meu maior ativo. Eu ia rir da minha própria estupidez para tirar o poder dela sobre mim. Eu comecei a estudar a maestria de Green. Eu aceitei ser um iniciante, novamente aos 40. E, meu amigo, quando você aceita que não sabe nada, você ganha o poder de aprender tudo. Eu preparei uma solução estratégica para quem está passando por esse calor agora. E vou te entregar o mapa completo no final dessa conversa. Mas antes, você precisa entender como o entusiasmo sem controle quase me fez perder o que eu tinha de mais precioso: a minha dignidade. Agora, presta atenção, porque eu vou te entregar o que eu levei 5 anos de calor para aprender. Se você está rico aos 35 e sente que está flutuando, ou se você está aos 40, sentindo o chão sumir, a solução não está em ganhar mais, está em ser mais. O que o João faria no seu lugar hoje? Eu fiz. E aqui está o roteiro da jornada do herói que não aceita a derrota. Reprogramação de fisiologia e foco. Tony Robbins. A primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu estado interno. Eu parei de andar como um homem derrotado. Eu usei a técnica da mudança de fisiologia. Mesmo sem um tostão no bolso, eu mantinha a postura de um homem que estava apenas em uma transição estratégica. Eu mudei o meu foco. Parei de olhar para o que eu perdi e comecei a olhar para as habilidades que eu ainda tinha. O dinheiro sumiu, mas o meu networking e a minha capacidade de estratégia continuavam lá. Isso é o que o Robbins chama de poder sem limites. O autocontrole do entusiasmo. Napoleon Hill. Eu apliquei o princípio da lei do triunfo sobre o autocontrole. Eu decidi que nunca mais uma emoção de momento ditaria um gasto de patrimônio. Eu criei um sistema. Para cada gasto acima de R$1.000, eu me obrigava a esperar 72 horas. O entusiasmo passava, a razão voltava e o dinheiro ficava. Eu aprendi a pagar a mim mesmo primeiro.
não para comprar passivos, mas para construir a minha muralha de liberdade. 2. A lei da invisibilidade estratégica. Robert Greene. Eu apliquei a lei 46. Nunca pareça perfeito demais. Eu parei de ostentar. Eu entrei em modo dark. Eu usei o tempo que eu gastava em eventos sociais inúteis para estudar. Eu devorei os livros que eu citei aqui. Eu me tornei um mestre na sombra para que, quando eu voltasse para a luz, a minha base fosse de concreto, não de papelão. Livros que são o seu kit de sobrevivência e reconstrução. Quem pensa enriquece. Napoleon Hill. Leia com foco no capítulo sobre persistência. Aos 40, a persistência é a sua única aliada real. Poder sem limites. Tony Robbins. Use para entender que você pode mudar sua situação financeira mudando a sua comunicação interna. As 48 leis do poder. Robert Greene. Use para entender o jogo das pessoas e não ser mais o bobo da corte que paga a conta de todo mundo. O homem mais rico da Babilônia. George S. Clason. O básico que eu ignorei aos 35. Guarde 10%. Viva com 70%. Pague dívidas com 20%. Simples, mas é o que constrói impérios. A minha solução total foi a evolução constante. Eu aceitei que eu ia errar novamente, mas eu decidi que os meus erros seriam novos, não os mesmos erros de vaidade do passado. Eu recuperei o meu império, mas hoje o ar-condicionado está sempre ligado porque eu sou o dono da usina. E não porque eu estou tentando impressionar o vizinho. A jornada do herói é sobre cair e ter a coragem de levantar com a roupa suja, rindo da própria queda e pronto para a próxima batalha. Eu sou humano, eu ainda sinto o calor às vezes, mas agora eu sei exatamente onde fica o interruptor. O sistema tentou me convencer de que aos 40 eu era um ex-homem de sucesso. Eu provei que eu era apenas um homem que estava aprendendo a ser indestrutível. E você vai continuar soprando o termômetro ou vai consertar a sua máquina hoje? Acorda. A riqueza de verdade não está no que você mostra. Está no que você não precisa provar para ninguém.